Beleza. Então, para a gente continuar aqui no nosso capítulo de eletrodinâmica, né, na parte de eletrodinâmica, a gente tem o seguinte, a gente chega na parte dos equipamentos de medida, né, que é o amperímetro, o voltímetro, ou então, hoje muito mais comum, o multímetro, né, que tem essas duas funções e muitas outras, né. Então, a ideia, né, do amperímetro é que ele mede a corrente elétrica, o voltímetro ele mede a diferença de potencial. Então, a ideia de se medir a corrente elétrica ou medir a diferença de potencial de um circuito, na verdade, de fazer qualquer medida, é fazer essa medida sem modificar as propriedades do sistema, para que possamos ter confiança sobre o que está sendo medido, né? Porque se para fazer a medida você modifica o que está sendo medido, então não tem como fazer essa medida, né? Não é confiável, não é um equipamento confiável, né? Então, o ideal de se fazer a medida da corrente elétrica, fazer a medida da diferença de potencial, é que pelo menos essas propriedades elas sejam minimamente modificadas, né? O impacto que fazer a medida num circuito causa é o menor possível. Então, um bom equipamento é aquele que não modifica um experimento enquanto você está realizando a medida, ou aquele que modifica o mínimo possível, né? Então, a ideia do voltímetro e do amperímetro é que basicamente eles são compostos por um resistor que é calibrado para informar essas grandezas num certo intervalo de valor. Então, por exemplo, se hoje você olha lá num multímetro, você vai identificar que ele tem várias graduações, tem limites máximos das medidas em que você pode realizar com ele. E aí então, né, se ele é um resistor calibrado, então isso quer dizer que no fundo a gente vai fazer associações desse resistor que é na função de multímetro ou na função de amperímetro, vai fazer associações de tal maneira em que a gente não modifica pelo menos não modifica essa propriedade que a gente está tentando medir. Então, se o amperímetro e o voltímetro eles são resistores, né? Então o que a gente tem que pensar é como nós podemos fazer essas medidas, né, utilizando esse resistor que é calibrado para o amperímetro, para o voltímetro, sem modificar as propriedades do circuito. Para isso, vamos lembrar sobre as características que têm as associações em série e em paralelo dos resistores. Quando a gente faz uma associação em série de resistor, isso significa que a corrente dele vai ser constante. A corrente que passa por esses resistores associados em série é a mesma. E a diferença de potencial ela é a soma das tensões nos resistores. Daí, na associação em paralelo, o que acontece é que a diferença de potencial na associação em paralelo, essa é a constante, e que a corrente elétrica é a soma das correntes que passam pelos resistores. Então, se nós estamos interessados em utilizar um amperímetro para medir a corrente elétrica, né, aqui fica claro que nós devemos associar, né, nós devemos ligar o amperímetro no circuito em série com a seção em que a gente pretende determinar a corrente elétrica, com a parte do circuito em que a gente pretende determinar a corrente elétrica. Por quê? Porque ele associado em série com essa parte do circuito que a gente quer medir a corrente elétrica, vai passar a mesma corrente elétrica que passa no outro dispositivo, né, nesse pedaço do circuito de interesse. Já para medir a diferença de potencial, ou seja, para utilizarmos um voltímetro, nós devemos ligar ele em paralelo com esse pedaço do circuito em que a gente pretende obter essas informações. Ah, mas se eu ligo um amperímetro em série, a corrente que passa pelo amperímetro é a mesma que está passando nesse pedaço do circuito de interesse. Mas a diferença de potencial que passa em um e passa no outro, ela é diferente, né? O amperímetro ele vai consumir parte da energia, uma vez que ele tem um resistor. Então, aqui o que precisa acontecer além de ter a associação em série? A gente precisa que a resistência do amperímetro seja a menor possível. Por quê? Porque quanto menor a resistência ele tiver, menor é a queda de tensão que ele vai produzir, menor vai ser o impacto que ele vai produzir no circuito. Já para que a gente
utilize, né, para a gente utilizar um voltímetro, então a gente deve fazer uma associação dele, do voltímetro, em paralelo com essa parte do circuito que a gente pretende medir a diferença potencial. Mas se a gente faz isso, parte da corrente vai passar por ele e então vai alterar a corrente que vai passar pela outra parte do circuito em que a gente está interessado em medir a tensão. E aí então, como que a gente evita isso? Para isso, num voltímetro, a gente precisa que a resistência seja a maior possível. Porque quanto maior a resistência desse voltímetro, menor vai ser a corrente elétrica que passa por ele. Então, essa que é a ideia, né, da gente poder fazer essas associações. Para o amperímetro, ele deve ser associado em série com o segmento do circuito que a gente está interessado em determinar a corrente elétrica e, além disso, a resistência interna do amperímetro deve ser a menor possível, né, a mais próxima de zero possível. E para o voltímetro, ele deve ser associado em paralelo e a resistência interna dele, do voltímetro, deve ser a maior possível, tendendo a infinito, né? Então essa que é a ideia. A gente deve associar um voltímetro em paralelo com o circuito e devemos associar um amperímetro em série com o circuito, né? E aí então a gente vai saber, vai conseguir obter as informações do sistema e se eles possuem essas características, para o voltímetro a resistência mais alta possível e para o amperímetro a resistência mais baixa possível, esse amperímetro e o voltímetro, eles vão causar o menor impacto possível, eles vão modificar minimamente o circuito.